Estúdio CBN. Bom, você está satisfeito com a nossa democracia? A gente vai falar sobre isso agora, sobre a pesquisa A Cara da Democracia, que foi feita pelo Instituto da Democracia, que reúne diversos pesquisadores de universidades como a UFMG, Unicamp, UNB e UERJ, e mostra um retrato da percepção da confiança dos brasileiros sobre as instituições necessárias para a sustentação de uma democracia, com instituições como o Supremo, a Justiça Eleitoral, o Congresso, partidos políticos, Forças Armadas, por exemplo, além de temas como aborto, maioridade penal, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, discriminação do uso de drogas. E é bem interessante, é legal porque o levantamento foi iniciado lá em 2018 e dá então para a gente comparar, ver como ocorreram as oscilações de lá para cá no modo de pensar da população. Dois convidados hoje aqui no Estúdio CBN, diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, Oswaldo Amaral. Oi, Oswaldo, bem-vindo aqui à CBN e boa tarde para o senhor. Obrigado por atender e aceitar nosso convite. Oi, Fernando, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde de hoje. E o João Feres, que é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. João Feres, bem-vindo também. Boa tarde. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Oswaldo? Boa tarde. Bom, queria começar só para a gente entender, para o nosso ouvinte entender melhor aqui, qual que é o objetivo dessa pesquisa A Cara da Democracia? Busca entender o quê, João? A Cara da Democracia é uma pesquisa, é um survey, né? Uma pesquisa quantitativa feita, a gente faz anualmente ela, e a ideia é, na verdade, compreender vários aspectos da opinião pública sobre política, instituições, movimentos sociais. Ele pega uma área ampla da sociabilidade, vamos dizer assim, e da política brasileira, né? E a ideia é saber como as pessoas se posicionam, se comportam, né, em relação a isso. Cobre de valores a instituições, basicamente. Oswaldo, a gente pode dizer que a satisfação dos brasileiros com a democracia tem aumentado ou tem diminuído? Ela aumentou um pouco, Fernando, nos últimos anos. Se a gente pegar a base, o ponto de partida, né, da nossa série, que é em 2018, mas que é uma base muito baixa, né? Então a gente já vinha num período de declínio muito grande, né, do apoio, tanto do apoio quanto da satisfação com a democracia, e de 18 para cá ela mostrou uma recuperação. Agora a gente tem que colocar essa recuperação em perspectiva, porque ainda assim, se comparado com os nossos vizinhos, né, com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com a maior parte dos países latino-americanos, que obviamente são democráticos, né, a gente ainda não tem, digamos assim, um nível de adesão tão grande quanto nesses lugares. Tá, então, digamos que melhorou um pouco, né? Nós chegamos a níveis muito baixos em 2018, né? Cerca de 20%, em torno de 20%, dizendo que a democracia era preferível do que qualquer outra forma de governo. Melhorou bastante, né? Chegamos a dobrar essa medida aí, ou ser quase dobrar, mas ainda muito abaixo de outros países. Feres, os ataques golpistas de 8 de janeiro tiveram algum impacto na percepção da nossa estrutura democrática? Você perguntou para mim, né? Sim, sim. Uhum. Eu acho que tiveram, sim. Eu acho que, na verdade, um dos fatores, se a gente for... É difícil a gente saber isso, obviamente, com os dados do survey, mas se a gente for, assim, analisar, me parece que essa melhora que o Oswaldo está falando, provavelmente um dos fatores é uma certa reação a um movimento de desprestígio da democracia, de desvalorização da democracia, né? Quer complementar, Oswaldo? Eu acho que é interessante porque quando houve uma série de ataques do ex-presidente da República com relação ao Supremo, com relação ao Congresso, né, houve uma leve melhora, né, no nível de satisfação, de confiança, né, que é a pergunta que a gente faz, no nível de confiança nessas instituições. Isso mostra, digamos, uma certa reação da população. Então, acho que os eventos de 8 de janeiro
eles, em alguma medida, né, chamaram a atenção de que a democracia não é algo dado, né? Ela é algo que pode, eventualmente, deixar de existir, né, em determinadas condições. Bom, e vocês fazem... Pois não, pode falar, João. Deixa eu me complementar uma coisa. Hum. Assim, a gente tem dados também de pesquisas qualitativas que mostram que, por exemplo, as pessoas que votam... E a Quant também mostra isso. As pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno, nem todas elas apoiam o 8 de janeiro. Então, esse tema, o 8 de janeiro, na verdade, divide, inclusive, os eleitores de Jair Bolsonaro. Né? Perfeito, perfeito. Bom, e vocês fazem aqui uma avaliação sobre instituições, e uma delas é a Justiça Eleitoral. E a gente tem hoje ainda parte de um eleitorado, ou parte de políticos, ainda principalmente da extrema-direita, que não acreditam no sistema eleitoral brasileiro. Persiste ainda a crítica a urnas eletrônicas. Isso foi exaustivamente discutido aqui em 2022. Nós vimos um presidente que foi eleito pelo sistema, que não acreditava no sistema, né? De que forma isso impacta a nossa democracia e a justiça eleitoral? Eu acho que esse é um problema porque, na verdade, um dos pilares, né, do regime democrático é a sua legitimidade. E a legitimidade da disputa, ou seja, do processo eleitoral. O que a gente tem no Brasil já desde 2018 é uma parcela considerável das pessoas, de pelo menos um terço, eu acho que na nossa última pesquisa, um terço ainda acredita que a eleição de 2022, né, não foi justa, ou que ela foi fraudada. Agora, esse um terço é exatamente um terço que está muito vinculado àqueles que passaram esse tempo todo fazendo os ataques às urnas, e dificilmente vai haver mudança de posicionamento com relação a isso, sem que haja mudança das próprias lideranças políticas desse campo, que é um campo mais à direita, né, para deixar bastante claro. Se isso não acontecer, esse grupo vai continuar reverberando esse tipo de posição. Já foi maior, né, essa descrença no sistema, diminuiu um pouco nos últimos anos, mas ainda é muito substantivo. Quer complementar, João? Quero sim, Fernando. É o seguinte, eu acho que o que aconteceu? Sempre houve uma parcela da população que desconfiava das eleições. Isso é uma coisa assim, esse tipo de ceticismo ou teoria da conspiração, assim, sempre há, desde que eu nasci eu ouço essas coisas. Sem dúvida. Mas o que eu acho que aconteceu, assim como várias outras coisas, como os valores, vários outros valores, eles foram politizados. Então, teve uma parte do espectro político, como o Oswaldo disse, a extrema-direita, que começou a usar isso de maneira sistemática. Então, por exemplo, antigamente, ou no passado recente, até o passado recente, você tinha, às vezes, eleições disputadas que alguém falava, não, colocava em questão, mas não era uma coisa que fazia parte da própria campanha. Então, você teve isso desde o começo da campanha, um pouco parecido, muito parecido com os Estados Unidos também, que usaram a mesma estratégia. Então, a transformação da desvalorização da eleição, e como também disse Oswaldo, desvalorizar a eleição é desvalorizar o coração da democracia, cá entre nós, né? Que é o método mais importante da democracia, é a escolha de representantes via processo eleitoral. Então, isso daí virou um instrumento, uma ferramenta política, ele foi politizado e tem parte, entendeu? Uma parte do espectro político escolheu isso. Não coincidentemente, a mesma parte envolvida em 8 de janeiro e em outros ataques às instituições democráticas. Né? E eu acho, só para complementar uma coisa, Fernando, se você olhar a parte do survey, por exemplo, quando fala dos hábitos de consumo de informação, você vai ver que as pessoas que mais desacreditam do sistema eleitoral são exatamente as pessoas que consomem meios de informações alternativos, entendeu? Meios de informações. Então, por exemplo, não está assistindo esse debate que a gente está tendo aqui, essa conversa. A maioria deles não está, entendeu? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, de conteúdo, de que tipo de informação é essa, e como é que funciona e faz a cabeça de parcela da população? Então, é aquela coisa, são preferências seletivas. Então, você vê que existe uma grande correlação, ou seja, uma grande comunhão entre a pessoa, por exemplo, ser um apoiador forte, convicto do Jair Bolsonaro, da extrema-direita, e a pessoa, por exemplo, rejeitar os meios tradicionais de informação. Então, geralmente, quando você olha, por exemplo, os eleitores de Bolsonaro, comparado ao resto dos eleitores, não precisa ser nem os eleitores de Lula, todos os outros eleitores,
eles, por exemplo, tendem muito mais a consumir redes sociais do que mídias tradicionais, para começar. Mas também porque existe ainda uma proporção grande da população brasileira que consome mídias tradicionais. Mas quando você vai ver quais as mídias tradicionais que eles consomem, eles geralmente têm suas preferidas, e as preferidas são exatamente essas mídias tradicionais que se aliaram ao Jair Bolsonaro. Recebeu então, uma mensagem. Pode continuar. Isso tem uma circulação dessas mitologias. Então, o cara vai lá, no WhatsApp recebe uma mensagem da tia falando que a eleição está fraudada. Aí ele vai na internet, no canal do influencer, que também pertence à mesma turma, que também está falando isso. Aí ele vai, por exemplo, para assistir um telejornal, né? E aí ele ouve uma reportagem com alguém que também fala isso, entendeu? Aí isso tem um reforço muito grande, isso cria, na verdade, tem uma consequência cognitiva muito forte. Isso. Sem dúvida. Quer complementar, Oswaldo, sobre essa... eu queria dar um dado engraçado, assim, do ponto de vista... não é engraçado, na verdade chorar, ele é, né? pitoresco. Mas que ele é muito comum nos últimos anos que a gente tem feito essa pergunta, que é a pergunta: quem é o maior responsável pela disseminação de notícias falsas? Se você olhar, 36% indicam que o maior responsável é a imprensa tradicional. Enquanto 20% vão dizer que é Bolsonaro e seu grupo de seguidores mais fiéis. E apenas 10% vão dizer que Lula, o PT e a esquerda em geral. Então, o que você tem é um grupo grande de pessoas que está vinculada, né, como o João colocou, mais à direita, que tem preferências claras e estabelecidas, né, por algumas lideranças de direita, e que, para eles, aquilo que circula na imprensa tradicional é mentira, ainda que a gente saiba que a imprensa tradicional tem padrões, né, de comportamento, ela tem padrões de checagem, ela pode ser responsabilizada, né, perante a justiça. Ainda assim, com tudo isso, né, a maior parte dos brasileiros acha que quem dissemina fake news não são blogs, grupos, pessoas, mas sim a imprensa tradicional. Isso é um problema muito, muito grave, né, para as instituições democráticas, né? João tem trabalhado mais do que isso, mais com isso até do que eu, porque você tem uma absoluta cacofonia de versões, de fontes, e aí você pode ter a maneira como isso circula, né? Ela acaba sendo muito importante para a criação de convicções. E a gente sempre discute aqui que quando você combate uma fake news, o seu resultado, ou o nosso resultado aqui em combatê-la e mostrar a verdade, é pífio se você comparar o resultado de que uma fake news causou. É engraçado isso, que se você for pegar a popularização desse termo fake news, porque assim, a gente no Brasil fala isso, e a maioria das pessoas, quando fala esse termo, eles traduzem imediatamente por notícia falsa, fake news, né? Mas, na verdade, se você for ver, assim, esse termo obviamente sempre existiu, mas ele foi muito popularizado pelo Donald Trump. O Trump foi o cara que começou a usar sistematicamente fake news, e ele usava para se referir à mídia tradicional, particularmente. Exato. Não nas teorias da conspiração do QAnon, nada disso. Ele estava se referindo, na verdade, então ele se referia à mídia tradicional como fake news. E tem continuado a fazer, né? Haja visto o último debate, né? Assustador. Então, aí no Brasil a gente... Exatamente. No Brasil a gente usa como se fosse notícias falsas em geral, mas a gente tem que ver, assim, parte dos brasileiros realmente usam, tem a versão do Trump da coisa, que fake news é a mídia tradicional. Nossa, que... Bom, deixa eu seguir, porque tem uma percepção que eu achei interessante, que quando vocês medem aqui, a confiança no Congresso. O índice atual de confiança chega a 38%. E aí, tá alto, porque era 20% em 2018. Por que essa mudança, Oswaldo? Por que você acha? Eu mencionei isso um pouquinho antes. Eu acho que tem duas coisas aí. Veja, isso aqui está mais no terreno das hipóteses, tá? A gente não tem ainda uma explicação clara acerca disso, mas eu acho que está num protagonismo que o Congresso tomou na época da pandemia, né, que foi um pouco que eu mencionei antes. Então, várias das medidas, né,
foram tomadas pelo Congresso e não pelo Executivo, né, iniciativas de políticas públicas. Esse é um ponto. Né, isso, a gente começou a perceber essa mudança, se eu não me equivoco, a partir de 2020, 2021, que começou a haver esse crescimento. Esse é um ponto. Segundo, é um ponto, digamos assim, estrutural das instituições, porque, de fato, o Congresso hoje é mais protagonista do que era antes, né? Porque você teve uma mudança na composição da relação entre executivo e legislativo, e muitas das iniciativas hoje de políticas públicas não partem mais do executivo, partem do legislativo. Não estou querendo nem julgar se são boas ou ruins, mas o fato é que isso atrai, eu acho, um pouco mais de atenção, né, para a atuação do legislativo. Então, eu acho que tem um pouco aí uma combinação de dois fatores. Ainda assim é muito baixo, hein? Acho que é um 38 é baixo. Comparativamente é baixo, com outros países. Né? Professor João Ferez, concorda? Baixo ainda. Muito baixo. Se a gente for pensar que o Congresso é a casa do povo, vamos dizer, a representação do povo se faz maiormente pelo Legislativo, é claro que no sistema presidencialismo a gente tem duas cabeças, né? O presidente também representa o povo diretamente. Então, mas assim, seria importante o Congresso ter mais legitimidade. Agora, eu acho que dá para entender essa baixa legitimidade, baixa popularidade do Congresso, né? Porque, assim, primeiro que acho que a cobertura jornalística do Congresso é bastante negativa, não estou aí fazendo nenhum julgamento de valor a respeito disso. Somente responsável da imprensa, responsabilidade da imprensa. E, ao mesmo tempo, eu acho que assim os deputados eles não fazem um esforço concentrado de comunicação com o eleitorado em geral. O que acontece é o seguinte, veja bem, olha, a gente tem, na verdade, essas duas representações, né? A parlamentar, a legislativa, e a executiva, que é do presidente da República. O presidente da República, depois de eleito, ele fica constantemente se comunicando com a sociedade em geral, né? Ele se refere sempre aos brasileiros. Tem sempre uma mensagem de união, você reparou isso? O presidente sempre busca, né, liderar o país, tal. Então, agora, o legislativo não. O legislativo ele tem uma lógica de eleição, que é uma lógica regional, que é uma lógica que tem a ver com o perfil de cada um dos deputados. E depois de eleitos, eles não perdem tempo e esforço para tentar constituir uma certa unidade. Não faz muito... Eu sei que não é parte da lógica do negócio, né? Porque, assim, a maior parte dos deputados, né, corretamente, se dedica a ser reeleito, então eles precisam cultivar os bolsões de votos que eles têm. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não existe uma estratégia coletiva do Congresso de comunicar melhor com a sociedade. E muita gente está nos ouvindo agora pode pensar assim, poxa, aquele deputado só vem aqui de 4 em 4 anos pedir voto. Claro. E os presidentes da Câmara, por exemplo, do Senado, que supostamente são pessoas que poderiam ter um projeto de comunicação maior, assim, eles também não parecem estar muito preocupados com isso. Né? Agora, é fora da lógica eleitoral. Se você pensar puramente racional, eles não deveriam, de fato, se esforçar para isso. Agora, mas, ao mesmo tempo, tem esse efeito agregado de realmente não dá para eles muita popularidade, né? A gente está falando de democracia aqui. O Paulo, ele lembra o seguinte aqui, ele lembrou da frase da poeta Gabriela Mistral, que a democracia é como uma jangada. Não afunda, mas vivemos com os pés molhados. Interessante. Bom, outro dado aqui, vamos lá. Tem a questão que as igrejas seguem na liderança com 77%. E aí, cara, vem os partidos políticos que estão na lanterna com 5%. Por que, Oswaldo? Bom, eu acho que, com relação aos partidos políticos, tradicionalmente, eles estão na lanterna. Eu acho que há uma visão, uma percepção muito ruim de como os partidos agem, de como os recursos são gastos, de como candidatos são selecionados, tanto que você tem pouquíssimos partidos na história da Nova República que tiveram alguma identificação partidária mais substantiva, né? O PT é o único que teve, pelo menos desde meados dos anos 90 até hoje, e digamos assim, o anti-PT vai oscilando. No momento foi o PSDB,
agora é o PL, né, mas não é muito orgânico, são porcentagens de identificação muito baixa. Eu acho que isso tem a ver com a própria estrutura, né, de isolamento que os partidos tiveram, e isso não é só no Brasil, isso já desde os anos 80, 90 é verificado no mundo inteiro. Os partidos precisam cada vez menos de militantes, cada vez menos de ativistas, né? E isso faz com que haja um descolamento crescente. Com relação às igrejas, eu acho que isso tem muito a ver com o crescimento das igrejas neopentecostais, tem a ver com a imbrincação dessas lideranças das igrejas com a política. Então, acho que é um pouco o resultado disso, embora, né, sempre tenha sido alto também. Né, e não na nossa pesquisa, que só começou em 18, mas em outras pesquisas sempre tenha sido alto. Só queria chamar a atenção para uma última coisa, não sei se você me permite, Pois Fernando, não. que é nesse mesmo tema, que são as Forças Armadas. Né, porque se o Congresso, embora baixo, né, aumentou o seu nível de confiança, as Forças Armadas, embora tenham aí um nível de 55%, que confia muito, confia mais ou menos, mas ele caiu muito. Né? Ele caiu cerca de 10 pontos na medida que a gente tem nesses últimos, desde 2018, e a média histórica, né, de confiança das Forças Armadas, desde os anos 90 até 2018, ou a de desconfiança, digamos assim, era 13%. Hoje ela está em 30%. Eu acho que isso tem muito a ver com o protagonismo das Forças Armadas na política. Quer dizer, a hora que você entra para valer no jogo político, você tem um custo. E o custo que as Forças Armadas tiveram foi de perder um pedaço da sua credibilidade. Obviamente, isso também está ligado com o 8 de janeiro. Isso já era avisado por muitos especialistas, cientistas políticos sobre o que poderia dar. E até me lembrei de uma questão com relação aos partidos políticos, que a gente teve uma onda de partidos que mudaram o nome e tiraram o nome partido. Mas às vezes aparece uma estética, mas realmente não mudou nada, né? Quer complementar, João? Então, essa coisa dos partidos políticos, eles estão com uma crise de legitimidade no mundo todo, né? Mas, assim, no Brasil, tradicionalmente, eles são fracos. Isso tem a ver não só com a cultura política brasileira, mas com o sistema político brasileiro, porque o nosso voto é um voto em lista aberta, né? Então, por exemplo, é até engraçado, se você pegar uma cédula da Europa e mostrar para as pessoas, os brasileiros ficam espantados. Você só tem os candidatos do seu distrito para votar. Uhum. Então, ela é grande porque tem várias moções, plebiscitos. Sim, plebiscitos, perguntam de tudo, Uhum. E varia de lugar para lugar, então esses plebiscitos são muito locais. Mas, assim, falando do ponto de vista dos partidos políticos, propriamente da representação, eleição da representação legislativa, né? No Brasil, os partidos têm pouco poder porque eles não fecham lista, então eles tendem a fazer uma nominata enorme, colocar um monte de candidatos, né? E os candidatos que são eleitos são os que obtêm mais votos. Claro, tem a conta toda de distribuição de cadeiras, mas é mais ou menos por aí, em cada um dos partidos. E isso faz com que os partidos sejam fracos, né? E também o voto proporcional, que é a maneira como a gente faz aqui, ou seja, um distrito é o estado inteiro e ele elege vários deputados. E isso contribui também para a proliferação do número de partidos, né? Então, como resultado dessa coisa toda, a gente tem na história do Brasil, como o próprio Oswaldo falou, pouca identificação partidária, né? Pouca identificação do eleitorado com partidos políticos, né? As únicas exceções, tem algumas exceções, o PTB no passado, por exemplo, o DN, a direita, e na Nova República, sem sombra de dúvida, o PT é a força partidária mais importante, porque tem uma identificação forte de parte do eleitorado com ele, e também criou, como alguns trabalhos de cientistas políticos mostraram, também um outro lado que é o antipetismo, que é um partido sem partido. E assim, o que acontece? O que acontece é o seguinte: o antipetismo, ou seja, as pessoas que rejeitam o PT, elas de fato, elas não é muito estável a denominação partidária delas, porque antes tinha o PSDB, que era o maior competidor, obviamente, do PT em eleições presidenciais e tal. Só que depois o PSDB desapareceu em 2018, né? Ele teve, assim, foi um fracasso eleitoral enorme em 2018. E aí entrou o PSL, mas o PSL não entra como partido. O que se constituiu, na verdade, de oposição ao PT
foi uma coisa personalista em torno do Jair Bolsonaro. É claro que você pode falar também que o Lula também tem um conteúdo personalista no voto dele, ele é uma figura política carismática, tal. Ele tem uma atração, tanto que as pessoas falam de lulismo, tem outra tese da ciência sobre isso, mas é inegável também que o PT é muito popular e tem uma força organizacional grande, né? E você não tem todo o resto da população, que é uns 20%, varia, de 12% a 20%. O resto da população geralmente não gosta de partido político. E eles votam até em outros candidatos, mas votam nos nomes dos candidatos. E não no partido. Né? E não no partido. Não, tá explicada a crise dos partidos políticos aqui no Brasil. Gente, tem várias informações interessantes. Acabou que não dando tempo da gente falar sobre assuntos como, por exemplo, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas eu queria terminar essa entrevista aqui perguntando para vocês os principais desafios para manutenção da nossa democracia, já visto que a gente viu recentemente aqui no país. Queria começar com você, Oswaldo. Bom, eu acho que um dos desafios é a gente deixar claro, né, enquanto analistas, cientistas políticos, comunicadores, né, ou, enfim, cidadãos que estão preocupados com uma vida melhor, que a democracia ela tem seus 1000 problemas, como diz aquela pergunta clássica, mas a gente não tem outra forma melhor de resolução de conflito até o presente momento, né? E quanto mais as pessoas acreditarem nisso, maior o custo das elites de romperem ou tentarem romper com o regime democrático. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muito claro, né? Ela tem 1000 problemas, mas ainda é melhor do que a gente não poder dizer nada, do que a gente nunca ser ouvido, ainda que só nas urnas, né? Do que a gente ter sempre, né, que obedecer aí às determinações sem poder manifestar minimamente algum descontentamento. Então, acho que esse é um ponto importante. Professor João Feres. Então, eu acho que a gente está perante uma situação que já foi bastante crítica, agora está menos crítica, mas ainda delicada. E tem a ver muito com o debate que houve durante o nazifascismo na Alemanha, que é uma certa aporia, um certo paradoxo do liberalismo. Veja bem, o sistema que a gente vive é uma democracia liberal. E liberal aqui não quero dizer não coisa de Estado pequeno, né? É liberal no sentido da garantia dos direitos individuais pela Constituição, né? Inclusive os direitos políticos pela Constituição. Isso também é liberalismo, chama liberalismo político isso. E a democracia contemporânea é uma democracia liberal, porque é uma democracia baseada na ideia da igualdade e, ao mesmo tempo, na garantia desse sistema de direitos. Agora, alguns autores daquela época já atinaram para o problema da democracia. Por que a democracia prega essa ideia liberal da tolerância em relação à diferença, né? Ela permite, inclusive, que se fale de tolerância em relação àqueles que querem abolir a democracia. Então, isso é um paradoxo, entendeu? Uhum. E eu acho que a gente está num momento desse, ou seja, a gente não pode permitir, ou seja, ser tolerante em relação às pessoas que lutam para abolir a democracia, porque aí a gente vai perdê-la, né? Eu acho que precisa ter um certo acordo entre as forças políticas, entre as organizações, entre as pessoas bem pensantes, um acordo da nossa sociedade político-social de estabelecer uma barreira, um limite, né, para não tolerar os movimentos, pessoas, partidos que atentem contra as instituições democráticas. Para isso, precisa punir as pessoas que atentam contra elas, ter leis bem claras a respeito disso, tá? Não pode jogar as coisas por baixo do tapete e falar, não, agora já passou, vamos para... Né? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso em relação a isso. Perfeito, perfeitamente. Bom, quero agradecer aqui ao João Feres, que é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e também Oswaldo Amaral, diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Os dois fazem parte, trabalharam na pesquisa chamada A Cara da Democracia, feita pelo Instituto da Democracia. Obrigado aos dois, boa tarde, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando. Um abraço, João. Obrigado. Obrigado. Um abraço,